Boa noite, sejam bem-vindos a mais um PGM Presença de Deus, um pequeno grupo da Igreja Batista Conexão Cajobi, com alegria, trazendo a palavra para vocês, compartilhando da palavra, recebendo e liberando a bênção sobre a vida de vocês. É muito importante esse momento, essa live, onde nós podemos refletir acerca da palavra de Deus. É a palavra que nos limpa, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos salva. É por isso que toda quinta-feira estamos juntos para refletir sobre a palavra de Deus. E esta noite nós queremos ver uma passagem que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. No capítulo 19 que encontramos Paulo chegando a Éfeso, depois de passar por Corinto. Paulo chega a Éfeso, Apolo fica em Corinto. Nós estamos exatamente na terceira viagem missionária de Paulo. E Paulo chega ali naquela cidade que era Éfeso, que ficava na Ásia, e Paulo vai fazer aquilo que ele tem feito ao longo das viagens missionárias dele: entrar dentro da sinagoga e disputar com os judeus. Na verdade, disputar não, pregar Jesus Cristo ressurreto, crucificado e ressurreto. Não tem disputa. Sabe por que não tem disputa? Porque Jesus é único. Que Jesus não se enquadra ao lado de outros discursos de conhecimento, de outras denominações, religiões, seja judaica, seja islã, seja qual forma for de fé. Jesus está para cima disso. Jesus transcende isso. Então por isso que não tem disputação. Paulo chegou lá e disse: este é o caminho, Jesus Cristo ressurreto. Não tem para ninguém. Mas aí as pessoas querem disputar, né? Os judeus trazem os argumentos. A mais B igual a C. E nós cristãos não temos argumento. O nosso argumento é Jesus. Jesus crucificado e ressurreto. A Bíblia fala que nele estava a plenitude de toda deidade. Então toda vez que a gente perde tempo em tentar trazer para a dimensão do racional a nossa fé, e a gente começa a descobrir argumentos ou procurar argumentos para convencer a outra pessoa de que Jesus não é o argumento, irmão. Não são argumentos. Tem duas coisas que vão fazer a diferença na nossa vida. A primeira delas, escute bem, a primeira delas é o Espírito de Deus que está em nós. Nós estamos selados para a vida eterna. O Espírito de Deus está dentro de nós. Esse é um dos nossos principais argumentos. O segundo argumento é a presença de Deus. É a presença de Deus que, ativada em nós, faz a diferença onde nós formos. Nós não temos argumentos racionais. Tinha um dos pais da igreja que dizia assim: creio porque é absurdo. Não tem argumento, irmão. É a fé no Cristo ressurreto e vivo. É a presença dentro de nós. E é o Espírito dentro de nós que faz a diferença. Você acha que Paulo entrando
na sinagoga para disputar com os judeus. Os judeus, eles decoravam a Torá. Isso quer dizer que eles sabiam de memória. Eles eram capazes de falar ali de Gênesis até os últimos livros ali escritos por Moisés. Eles decoravam a letra. Como que Paulo poderia disputar com eles? Mas a Bíblia também fala que a letra mata e o Espírito vivifica. Paulo estava cheio do poder de Deus, porque estava cheio do Espírito de Deus, estava cheio da presença de Deus. É essas coisas que fazem a diferença. Esses são os dois principais argumentos nossos. Aonde nós formos, se nós estivermos cheios da presença de Deus, se nós estivermos cheios do Espírito de Deus, eles vão se render, não a nós, mas a Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Então a diferença, quem faz é Deus, por meio do Espírito dele, por meio da presença dele, que ativada, ela precisa estar ativada dentro de mim. Você entende? Não vai resolver se eu tiver a presença, se eu tiver o Espírito e não tiver a busca. E se essas duas coisas não estão ativadas dentro de mim. Lá no Velho Testamento, os sacerdotes estavam clamando ali na consagração do templo ali de Salomão, todo mundo naquela indumentária, todo mundo dentro da liturgia, todo mundo dentro dos conformes, mas nada aconteceria se a presença não tivesse descido ali. E quando a presença de Deus entrou dentro do templo, os sacerdotes não se suportaram sobre suas próprias pernas. É a presença que faz a diferença. É por isso que esse pequeno grupo chama-se presença de Deus. Sinta a presença aí onde você está. Se você está cansado de religião, como eu estou. Se você está cansado de discursos religiosos vazios, como eu estou. Se você está cansado de argumentos racionais, tentando racionalizar aquilo que não é racional, porque transcende a razão. Se você está cansado disso, recebe a presença de Deus aí aonde você está. É a presença de Deus que fez a diferença na vida de Paulo. A Bíblia fala que quando Paulo estava em Éfeso, Deus operou muitos milagres através da vida de Paulo, porque a presença e o Espírito de Deus estavam ativados na vida de Paulo, porque Paulo era um homem de buscas, Paulo era um homem de relacionamentos. Quando você entender que deve ser um homem de relacionamentos e um homem de busca, a presença que já está em você e o Espírito que já está em você serão ativados, e aí você vai fazer a diferença aonde você estiver, na tua família, como pai de família, como esposa abençoada, adjuntora, como esposa sábia, você como filho obediente. A presença e o Espírito de Deus farão a diferença na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Deus continua o mesmo. Lá no Velho Testamento, a igreja primitiva avançou. Paulo teve sucesso, Paulo teve resultados nas viagens missionárias, porque ele estava cheio do Espírito de Deus e cheio da presença de Deus. Não é porque ele estava cheio dos argumentos, não é porque ele era letrado no conhecimento judaico e no conhecimento romano, porque ele também era cidadão romano, era um homem muito inteligente, Paulo. Mas ele disse aqui, reputo tudo por estrume. Ele usou essa palavra para ganhar Cristo. Jesus é infinitamente superior do que os nossos argumentos.
queira experimentar Jesus na pessoa do Espírito de Deus. Queira receber a presença de Deus na tua vida, porque aonde você for, a presença vai com você. Aonde você entrar, a presença entra no teu encalço. E é a presença de Deus que faz a diferença, e é o Espírito de Deus que faz a diferença. Paulo ali andando ali, e as pessoas viam os milagres acontecendo em torno de Paulo, e eles começaram a tentaram dizer o seguinte: eu vou expulsar o demônio no nome do Deus do Paulo. Usurpadores, não tem como usurpar isso, irmão, esse poder. Ou você tem ou você não tem, ou você tem o Espírito ou você não tem o Espírito, ou você tem a presença ou você não tem a presença. Igreja, a igreja tem o Espírito, a igreja tem a presença. Cada igreja que recebe esse nome de igreja tem o Espírito e tem a presença, mas precisa ser ativada na busca, precisa ser ativada na obediência, precisa ser ativada na oração. E aí a presença e o Espírito farão a diferença na vida da igreja, assim como fez a diferença na vida da igreja primitiva, assim como fez a diferença na vida de Paulo. Amém? Que você compreenda isso, meu irmão, e tenha uma experiência com Deus na pessoa do Espírito Santo de Deus. A igreja de hoje em dia é uma igreja morna, é igual Laodiceia, e Deus fala pra gente ser quente, porque se nós formos mornos, nós seremos vomitados. Eu não sei muito o que quer dizer isso, porém eu fico alerta e quero ser quente, quero ser fervente. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que a graça superabunde sobre os nossos pecados e a gente receba a presença de Deus todos os dias que nós buscarmos, e que o Espírito de Deus que já está em nós seja ativado e que Deus realize maravilhas por intermédio de nós. Amém? Esse é o teu desejo também, meu irmão? Então receba a presença nessa noite. Receba seja ativado o Espírito de Deus na tua vida. Amém? Eu quero orar por você, que você até o final deste ano experimente uma mudança na tua vida. Sabe, tem hora que a gente cansa, né, irmão? A gente não consegue sair do lugar, né? A vida espiritual morna, né? A vida eclesiástica, ministerial parada, né? A vida familiar confusa, enrolada. Deus não nos chamou para estarmos nesse imbróglio, né? Ficar assim, sabe, como um pedaço de toco à deriva no mar da indecisão, no mar da inação. Deus não te chamou para você ser assim. Amém? Deus te chamou para ser cheio do Espírito de Deus. Deus te chamou para ser aquele que vai ministrar a presença de Deus aonde quer que for. É para isso que Deus te chamou. Que você nessa noite compreenda a profundidade do teu chamado, né? E a gravidade e a responsabilidade da tua vocação em Cristo Jesus. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Deus, manifesta o teu poder na vida desse irmãozinho, Pai, e dessa irmãzinha, Pai, e na minha vida também. Tu sabes, Deus, o quanto, Pai, nós precisamos crescer, Pai. E para crescer nós precisamos diminuir. Por isso eu peço perdão, Pai, nessa noite, Pai. Eu peço perdão, Deus, porque, Senhor, nós vacilamos
em muitas coisas, Pai, em muitas coisas, como pessoa, como igreja, Deus, mas é que chegado o tempo da mudança, Pai, é chegado o tempo que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, Deus, porque nós somos do caminho, Senhor, nós representamos o caminho. Jesus é o caminho, não é mais um caminho, Jesus é o caminho, Pai, e nós te agradecemos por nos fazer participantes desse caminho excelente, desse caminho glorioso, desse caminho maravilhoso chamado Jesus Cristo. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém, irmão. Fica com Deus. Deus te abençoe.